Era um dia das mães nublado na zona sul do Rio. A brisa do mar entrava pela janela da minha sala, trazendo o cheiro salgado da orla e o perfume de jasmim do jardim que eu mesma cuidava, com mãos calejadas de 70 anos de vida. Meu nome é Helena Mendes, viúva, mãe de um único filho, Rafael. Moro num apartamento pequeno e antigo, de frente para o mar de Copacabana, onde criei meu filho depois que meu marido, João, partiu há 12 anos. Aquela manhã, eu acordei antes do sol, como sempre. Coloquei o café no fogo, arrumei o sofá desgastado e preparei o bolo de laranja que ele adorava quando criança. Minhas economias estavam no fim. Há meses, eu sobrevivia com a ajuda da igreja e das amigas do bairro. Mas hoje era diferente. Hoje, meu filho viria me visitar. Rafael era um homem importante agora. Cofundador de uma das maiores empresas de logística do país, vivia numa cobertura em São Conrado, com vista para o mar e piscina infinita. Eu ouvia nas revistas, sorrindo ao lado de políticos e celebridades. Tinha orgulho, mas também tinha saudade do menino que subia no meu colo para contar como tinha sido o dia na escola. Quando ele bateu na porta, meu coração deu um pulo. "Mãe!" ele disse, abrindo os braços. Ele estava impecável, como sempre. Terno cinza, sapatos reluzentes, cabelo perfeito. Trouxe um buquê de rosas brancas, minhas favoritas, e um presente embrulhado em papel dourado. "Feliz Dia das Mães, Dona Helena", disse uma voz doce atrás dele. Era Carolina, sua esposa, linda, elegante, com um vestido vermelho que parecia pintado nela. Seus santos altos ecoaram no piso de madeira antigo. Eu a via nas revistas, sorrindo ao lado de políticos e celebridades. Tinha orgulho, mas também tinha saudade do menino que subia no meu colo para contar como tinha sido o dia na escola. Sentamos na sala. O bolo estava na mesa. O café, pronto. "Mãe", disse Rafael segurando minha mão, "só vim para ter certeza de que tá tudo..." A frase dele atravessou o ar como uma lâmina fina. 20 mil reais. Meus dedos, que ainda estavam envoltos pelos dele, deram um espasmo involuntário. Um tremor fino, como de uma folha seca prestes a se soltar do galho, subiu do pulso até o cotovelo. 20 mil reais. A quantia ecoou dentro do meu crânio num vácuo de incredulidade. Não via uma quantia como aquela desde que o mundo ainda tinha cores mais vivas, desde que minhas mãos conseguiam guiar uma agulha sem que cada ponto fosse uma punhalada nas costas. Havia mais de um ano. Um ano de contas contadas nos dedos, de silêncios constrangidos na fila do pão, de sorrisos agradecidos e humilhantes. As dores nas costas tinham chegado sem aviso um dia e ficado para sempre, travando meu corpo, aposentando minhas aulas de costura na comunidade. Aquele trabalho simples que encheram minha casa de retalho e de vozes e risos, fora substituído pelo silêncio vazio do apartamento e pela caridade alheia. O médico para pressão, aquele comprimidinho branco que me mantinha viva, vinha da farmácia solidária, entregue pela mão sempre gentil, mas que eu evitava olhar nos olhos. A conta de luz? Ah, a conta de luz. Às vezes, no 5º dia útil, Dona Marilda, do andar de baixo, batia à minha porta com um envelope discreto. "É que sobrou esse mês, Helena. Toma, paga essa luz antes que te cortem." Eu aceitava, com um nó na garganta que nenhum chá conseguia desfazer. Essa era a minha geografia da sobrevivência, uma ilha de dignidade cercada por um mar de favores. "Rafael", a palavra saiu dos meus lábios como um suspiro roubado, mais ar do que som. A voz que eu tentou firmar quebrou-se no meio, frágil e áspera como papel de seda amassado. "Filho, eu não recebo esse dinheiro." A mão dele se abriu. Não foi um movimento brusco, nem um arranco. Foi um desprendimento lento, como se a pele dele, que há instantes estava fundida à minha, de repente se lembrasse de que era separada.
O calor que ali habitava, um calor de sangue compartilhado, de vínculo reconhecido, se retirou, deixando para trás um vácuo gelado na palma da minha mão. Meus dedos, agora abandonados, ficaram suspensos por uma fração de segundo no ar, curvados ao redor do nada, antes de caírem, pesados e frios, sobre meu próprio colo. E então, seus olhos. Ah, seus olhos, onde havia um brilho suave, um acolhimento que vinha das profundezas da infância, surgiu algo novo, algo cortante. As pálpebras antes relaxadas se contraíram, os músculos ao redor se tensionaram, puxando a pele mais fina das têmporas. Não era uma expressão de raiva, ainda não. Era o fechamento de um portão, o estreitamento de um foco. Era o olhar do estrategista, do homem que constrói impérios, despertando para uma inconsistência nos seus cálculos. O amor ainda estava lá, à flor da pele, mas já coberto por uma primeira camada de gelo, de desconfiança. Como assim, mãe? A voz dele foi mais baixa, mas a densidade mudou. Tinha o peso seco de uma pedra atirada em um lago calmo. Cada sílaba foi articulada com uma clareza perigosa. A Carolina traz, pessoalmente. Todo dia 5. Ele disse a data como quem cita um artigo de lei. Dia 5. Uma precisão administrativa que soava como uma acusação velada. Era o dia que ele marcara no seu calendário de filho bem-sucedido, o dia do seu ritual de boa consciência. E, na lógica perfeita dele, se estava marcado, se era combinado, então tinha que estar acontecendo. Foi então que a seda sussurrou. Carolina se inclinou para frente. O movimento foi fluido, estudado, como um cisne baixando o pescoço. O vestido vermelho acompanhou a curva do corpo dela, um risco de sangue vivo contra o tecido desbotado do meu sofá. Seus braços, finos e dourados por horas de sol em clubes exclusivos, apoiaram-se nas coxas, e então veio o sorriso. Era um sorriso compassivo, o tipo de sorriso que se esboça para uma criança que quebrou um vaso sem querer. Um arco perfeito dos lábios que não chegava a mostrar os dentes, mas prometia compreensão infinita. Nos cantos dos olhos, porém, nenhuma ruga de genuína preocupação se formou. A pele ali permanecia lisa, impecável, como porcelana. Dona Helena. Ela começou e a voz era um melaço quente derramado para cobrir uma superfície áspera. Talvez a senhora tenha guardado e esquecido. Ela fez uma pausa microscópica, deixando a palavra esquecido pairar no ar como um cheiro desagradável. Não disse a memória falha, disse esqueceu, um verbo ativo, uma escolha. A memória nessa idade é uma caixinha de surpresas, não é? Continuou com um tom de cumplicidade forçada que me fez encolher por dentro. Eu sempre deixo na gaveta da cozinha. Lembra? Ela apontou levemente com a cabeça em direção à cozinha, como se estivesse me guiando em um labirinto da minha própria casa. Naquela gaveta mais alta, ao lado da pia, a que tem a maçaneta de metal que está meio solta, sempre dentro do envelope marrom, daquele do tipo mais resistente, sabe? Com o fecho de cordinha, sempre no mesmo lugar, todo dia 5. A riqueza de detalhes era assombrosa. Ela não apenas inventava a mentira, ela a mobiliava, dava-lhe textura, cor, localização, descrevia o cenário da sua farsa com uma convicção que era em si uma forma de violência. Estava pintando sobre a minha realidade nua e pobre uma camada brilhante de ficção convincente. Foi então que eu levantei meus olhos e os fixei nela. Não um olhar de revolta, ainda, um olhar de reconhecimento. Eu olhei fundo. Atravessei a maquiagem impecável, o contorno perfeito dos lábios, o pó de ouro nas pálpebras, e o que encontrei por trás daquela máscara de beleza e solicitude foi uma estranha. A mulher que eu conhecia, a nora elegante, a advogada bem-sucedida, a companheira do meu filho, dissolveu-se como fumaça. O que ficou foi uma estranha absoluta, sentada no meu sofá. Uma mulher cujos olhos claros, da cor de um céu de inverno sem nuvens, me encaravam. E pela primeira vez eu os vi verdadeiramente. Eles não refletiam a luz suave da sala da tarde. Não capturavam o brilho da janela, o lampejo da água na jarra, a chama tênue do afeto que ainda pairava. Não. Esses olhos eram diferentes. Eles absorviam.
Eram como poços profundos e secos que sugariam qualquer claridade, qualquer verdade, qualquer vestígio de sentimento e os converteriam em algo útil, mensurável, transacionável. Eram olhos que avaliavam, calculavam o risco, o custo-benefício do momento, olhos de quem via em mim não uma pessoa, mas um obstáculo logístico em um plano maior. Um instinto veio antes das palavras. Um frio percorreu minha espinha. E então minha própria voz saiu. Não a voz trêmula da Dona Helena frágil, mas uma voz que parecia vir de um lugar mais antigo e sólido dentro de mim. Ela não tremeu. Ela simplesmente foi, ocupando o espaço com uma solidez inesperada. Não tem envelope nenhum na minha gaveta, Carolina. Falei pausadamente, cortando cada palavra no ar, como quem corta fatias de um pão duro. Só tem receitas antigas, escritas à mão pela minha mãe, com a letra dela já meio apagada pelo tempo, e fotos do Rafael pequeno, daquelas de papel fotográfico que já estão amarelando nas bordas, uma dele no colo do pai, outra com a cara toda suja de chocolate. Nada mais. A descrição da minha própria pobreza, dessas relíquias humildes que eram meu verdadeiro tesouro, soou como um testemunho irrefutável contra a riqueza detalhada da sua mentira. Foi como se eu tivesse puxado um pino oculto que sustentava toda a cena. Rafael levantou-se. Não foi um levantar-se pensativo, foi um impulso brusco, como se seu corpo tivesse recebido um choque elétrico. A cadeira de madeira rangiu no piso de forma aguda, um grito de protesto. Ele não olhava mais para mim nem para ela. Seu olhar estava fixo em algum ponto no vazio entre nós duas, como se visse o fio da verdade esticado e prestes a arrebentar. A energia na sala se transmutou. O ar que antes carregava o cheiro doce, caseiro e acolhedor do bolo de laranja, com suas notas de aconchego, de amor oferecido em uma forma, foi subitamente invadido, dominado, aniquilado. O perfume francês de Carolina, que antes era uma presença de fundo, explodiu em intensidade. Tornou-se opressivo. Notas amadeiradas pesadas, flores exóticas carregadas, uma baunilha enjoativa que revestia a garganta. Já não era um aroma, era uma afirmação, uma invasão, uma arma química que demarcava território e sufocava qualquer fragrância mais singela, mais verdadeira. Ele continuou olhando para o nada e então as palavras saíram. Não num tom de questionamento, mas num sussurro rouco, carregado do peso de uma evidência indesejada. Alguém está mentindo. Não havia inflexão de pergunta no final, não havia um "não é", implorando por validação. Era uma afirmação chata, plana, fatal. A conclusão lógica, matemática de um sistema com duas variáveis contraditórias. Era a sentença de um juiz que já lia o veredito antes do fim do julgamento. E naquele exato instante, enquanto as 3 palavras dele ainda ecoavam na sala, Dora, intoxicada e hostil, algo dentro de mim despertou. Não foi um pensamento, não foi uma decisão consciente. Foi algo pré-linguístico, primordial, que brotou das camadas mais profundas do meu ser, de um lugar anterior à razão, à educação, à minha própria identidade como Helena. Era algo antigo, tão antigo quanto a primeira vez que segurei aquele mesmo menino, agora um homem confuso, no colo e senti o instinto feroz de protegê-lo do mundo. Algo forte, uma força tectônica que dormia sob anos de resignação, de aceitação dócil, de deixa pra lá. Uma força que eu nem sabia que ainda habitava este corpo cansado, marcado pelas dores e pela passagem do tempo. Era um instinto cego,
puro e absolutamente lúcido da mãe que vê, com uma clareza que corta como um raio, seu filho sendo enganado. Sua cria sendo conduzida ao abate por um sorriso de seda e uns olhos que só sabem subtrair. Foi uma onda de fúria silenciosa, tão fria quanto o olhar de Carolina, mas ardendo por dentro com o fogo de um amor que nunca se apaga. Varreu, num segundo, a velha Helena, a viúva tímida, a dependente, a que pedia licença para existir. No seu lugar, ergueu-se outra, a mãe de Rafael, a leoa. A batalha, travada em silêncio durante anos, acabara de ser declarada em voz alta, e eu, finalmente, estava pronta para lutar. O ar parou. A memória vem com o cheiro de terra molhada e café fresco. Era uma tarde de sábado, dessas em que o rio para respirar entre um calor e outro. Eu estava no varal, pregando uma toalha que o vento teimava em levar, quando ouvi o passo acelerado na escada. Era Rafael. Mas não era o Rafael de terno e celular na mão. Era o meu menino. Calça jeans desbotada, camiseta da banda de rock que ele ouvia aos 20, um suor honesto na testa por ter subido os 3 andares correndo. Nos seus olhos, porém, brilhava uma luz que eu não via desde que ele ganhou seu primeiro computador, aos 15 anos. Era um brilho de descoberta, de encantamento puro. "Mãe", disse ele ofegante, antes mesmo de fechar a porta, "preciso te contar uma coisa." Puxou uma cadeira para a varanda e eu, intrigada, larguei os pregadores. Sentamo-nos, ele com os joelhos inquietos, eu com o coração já amolecendo pelo tom da voz dele. "Conheci uma mulher incrível. Chama Carolina. É advogada, formada na PUC, mãe. Inteligente pra caramba. Consegue discutir de fusões empresariais a poesia de Drummond. E linda, você não tem ideia. Cabelo cor de mel, olhos claros. Mas o melhor é que ela me entende. Sabe, ela vê a pressão que eu tô, o negócio crescendo, e não fica cobrando, fica apoiando. Parece que lê minha mente." Eu sorri. O sorriso largo, de mãe que vê o filho feliz. A felicidade dele era contagiosa, e por um momento a varanda ficou iluminada só por aquela esperança. Que sorte ele tem! Que bênção! Mas a primeira vez que a conheci, 1 mês depois, o frio que senti não veio do ar-condicionado do restaurante chique no Leblon. Ela era de fato deslumbrante. Um vestido de linho bege, simples e caríssimo, que caía perfeitamente sobre seu corpo esculpido por academias de alto padrão. O cabelo, de fato cor de mel, estava solto em ondas perfeitas. Seu aperto de mão foi firme, seu sorriso impecável. "Prazer, dona Helena. O Rafael fala tanto da senhora." A voz era suave, educada, cada sílaba no lugar certo. E foi justamente isso que me gelou. A perfeição. Tudo nela era milimetricamente ajustado. As histórias que contava eram engraçadas, mas cronometradas. As perguntas que me fazia eram atenciosas, mas pareciam tiradas de um manual de como impressionar a sogra. Seu sorriso nunca alcançava totalmente os olhos. Havia um cálculo por trás de cada gesto, uma planilha invisível sendo preenchida. Ela era como um diamante lapidado, bela, valiosa, mas dura e capaz de cortar. Meu filho, todo coração e ambição um pouco desgovernada, parecia um pássaro colorido ao lado de um falcão de aço. 1 ano depois, o casamento. Foi em Búzios, num hotel onde cada pedra parecia polida a ouro. O céu estava azul de brigar com o mar. Eu usei um vestido de chifão azul claro, emprestado da minha amiga Célia. Senti o laço atrás um pouco apertado e o tecido mais fino do que eu estava acostumada. Ficava puxando a barra, sem jeito. Eu era um ponto fora da curva,
naquele universo de luxo, uma nota simples em uma sinfonia de ostentação. Carolina, porém, era maestro dessa sinfonia. Seu vestido não era simplesmente um vestido de noiva, era uma construção. Rendas francesas que levavam meses para fazer, aplicadas à mão. Um caimento que parecia obra de física divina. Lembro-me de vê-la no altar e o pensamento que cruzou minha mente rápido e proibido foi: aquele vestido vale mais do que as 4 paredes do meu apartamento em Copacabana. Ela irradiava uma luz fria e triunfante, como uma estrela que finalmente assumia seu lugar no centro do universo. Na festa, depois dos ritos, o champanhe fluía e as risadas eram altas. Eu me sentia deslocada, observando aquele mundo de um canto, quando um toque leve no meu braço me fez virar. Era Carolina. O véu estava fora, mas a aura de rainha, não. Seu sorriso, agora mais íntimo, tinha uma pitada de condescendência. Dona Helena, começou, puxando-me gentilmente para um canto mais tranquilo, perto de um arranjo de orquídeas caríssimas que pareciam de cera. Agora você é família, e família cuida da família. Ela fez uma pausa, deixando a frase tão doce por fora assentar. O Rafael está tão preocupado com a sua velhice, quer que você tenha tranquilidade, conforto. Ele é um filho tão dedicado. Meu coração apertou de emoção, tolo e ingênuo. Meu menino, pensei, com um amor que doía. Por isso, continuou, baixando ainda mais a voz para um tom conspiratório e supostamente bondoso, ele vai mandar um dinheiro, todo mês, para a senhora. Uma ajuda fixa, mas sabe como é ele, um turbilhão, sempre esquecendo detalhes. E a senhora, coitada, não precisa se preocupar com transferências bancárias, impostos, essa burocracia toda. Ela colocou a mão sobre a minha, num gesto que deveria ser reconfortante, mas seus dedos eram frios. Eu vou administrar tudo para você. Vou trazer pessoalmente, todo mês. Assim a senhora não tem dor de cabeça e o Rafael fica tranquilo, sabendo que está tudo nas mãos certas. É melhor assim, não é? Ela olhou fundo nos meus olhos e, naquele momento, o cálculo que eu sempre sentira foi ofuscado por uma demonstração tão perfeita de solícita preocupação. Eu vi a noiva linda, a mulher bem-sucedida que queria fazer parte da família, que queria ajudar. A emoção do dia, o cansaço, o desejo profundo de acreditar que meu filho estava em boas mãos, tudo isso se amontoou dentro de mim, abafando o último sussurro de cautela. Eu concordei, com um leve aceno de cabeça e um sorriso grato. Tola, eu confiei. Naquele instante, sob o brilho das luzes do salão e o som da valsa, eu entreguei, sem saber, as chaves da minha segurança e do coração do meu filho, à guardiã mais perigosa. Uma estranha com um sorriso perfeito e olhos que já contavam o dinheiro que ainda não havia sido desviado. De volta ao Dia das Mães. O silêncio que se seguiu à minha afirmação foi espesso, carregado. Podia-se cortá-lo com a faca que estava sobre a mesa, ao lado do bolo intocado. Rafael permanecia em pé, uma estátua de conflito, seu olhar oscilando entre mim e a mulher sentada no sofá. Eu fixei meus olhos na Carolina. Ela mantinha uma postura impecável, a coluna ereto, as mãos pousadas sobre o colo do vestido vermelho. A máscara da compostura estava quase perfeita, quase, porque meus olhos, afinados por anos de observação silenciosa, capturaram o minúsculo, quase imperceptível tremor em seu dedo indicador direito. Batia levemente sobre o tecido da seda, um tic-tac nervoso e involuntário, um sinal de fuga que seu cérebro tentava em vão conter. Foi ela quem quebrou o silêncio. A voz que saiu foi um modelo de doçura controlada, um calmante administrado com conta-gotas. Rafael, querido, sua mãe está confusa, é compreensível. A idade chega para todos nós e a memória, às vezes, prega essas peças. Ela fez uma pausa, direcionando para mim um olhar de pena que era uma agressão disfarçada. Mas fique tranquilo, eu tenho tudo documentado. Os comprovantes de depósito, cada um, estão todos guardados. Posso mostrar para você para acabar com esse mal-entendido. A palavra mal-entendido pairou no ar.
venenosa e leve como dente de leão. Ela estava tentando reduzir minha pobreza, minha luta silenciosa de meses, a um simples lapso de comunicação. Foi então que eu falei. A minha voz não se ergueu, não precisou. Ela simplesmente preencheu o espaço, lisa, firme e inegociável, cortando a doçura embriagante da dela. Mostre, eu disse, as sílabas caindo como pedrinhas no lago congelado da sala. Falei antes que Rafael pudesse articular qualquer coisa. Vi a surpresa percorrer o rosto dele, mas meu foco era ela, Carolina. A hesitação que cruzou seus traços foi rápida, uma sombra fugaz, mas eu a vi. Os músculos ao redor de sua boca perfeita se contraíram por uma fração de segundo. Seus olhos, por um instante, fugiram dos meus, buscando rapidamente a bolsa de designer ao seu lado no sofá, como se a resposta estivesse lá. Não tenho aqui agora, ela disse, e pela primeira vez percebi uma ligeira fissura na fluidez de suas palavras, uma quase imperceptível vacilação. E estão no cofre, no apartamento. O cofre, a palavra soou deliberada, destinada a evocar segurança, formalidade, a seriedade de suas alegações. Era um refúgio distante, uma prova inalcançável no momento. Sem piscar, mantendo a mesma calma de quem sugere um passeio no parque, eu ofereci a solução. Então vamos até o cofre. Rafael deu um leve salto, como se tivesse levado um pequeno choque. Seus olhos, agora totalmente voltados para mim, estavam arregalados de um espanto genuíno. Ele não estava acostumado a esta Helena, esta mulher que não se contentava com um "depois a gente resolve", que não aceitava o adiamento conveniente. Esta não era a mãe dócil que engolia sapos com um sorriso cansado e murmurava "tá bom, filho", para qualquer arranjo que lhe impusessem. Esta era uma estranha com o rosto familiar, e ele claramente não sabia como lidar com ela. "Mãe?" A voz dele saiu mais suave, carregada de uma preocupação que me tocou, mesmo no turbilhão. "Está bem?" Olhei para ele, para o menino assustado nos olhos do homem, e senti, no fundo do peito, uma chama de força renovada. "Estou melhor do que nunca, Rafael", respondi. E a verdade daquela frase aquecia-me por dentro, porque finalmente vou te mostrar uma coisa que guardei para um dia como hoje. Virei-me e dirigi-me ao quarto. Meus passos, normalmente arrastados pelas dores, pareciam mais leves, determinados. O quarto cheirava a naftalina e ao sabão em pó que eu usava. A luz do fim de tarde entrava fraca pela janela, iluminando o pó no ar. Não hesitei. Ajoelhei-me ao lado da cama velho, aquele que João e eu havíamos comprado juntos. Lá, em seu esconderijo de sempre, estava a caixa de sapatos desbotada. Uma caixa de sapatos bege, da marca de um par que Rafael me dera há uma década. Puxei-a para fora. O peso era insignificante, mas o conteúdo era pesado como chumbo. Sentada no chão, por um momento, apenas segurei a caixa no colo. Depois, levantei a tampa. Lá dentro, protegidos pelo tempo e pelo esquecimento, estavam 2 tesouros. O primeiro, uma fotografia em preto e branco, já amarelada nas bordas. João e eu no dia do nosso casamento no cartório. Ele de terno emprestado, um pouco largo nos ombros, eu de vestido simples, segurando um raminho de alecrim e manjericão. Sorríamos para a câmera com uma esperança que doía, de tão pura. E ao lado da foto, dobrado com cuidado, estava um documento. Peguei o papel. A textura era diferente, mais firme, mais oficial. Senti o carimbo em relevo sobre meu polegar. Levantei-me com um esforço maior e voltei para a sala. Rafael e Carolina ainda estavam na mesma posição, imóveis, como personagens de um diorama à espera de um desfecho. Coloquei o documento sobre a mesa de centro, na superfície de vidro que separava nossas realidades. Empurrei-o suavemente para o centro,
de modo que ambos pudessem ver. Lembra disso, Carolina? Perguntei. Minha voz era apenas um sopro carregado de história. Ela olhou. Não foi um olhar curioso. Foi um reconhecimento instantâneo, visceral. Seus olhos claros, antes tão opacos, se arregalaram. O sangue pareceu drenar de seu rosto num fluxo único, deixando para trás uma palidez de mármore. Seus lábios, pintados de um vermelho carmim perfeito, se separaram levemente, mas nenhum som saiu. A mão que tremia no colo se fechou em um punho tão forte que os nódulos dos dedos ficaram brancos. Era uma procuração. O papel ostentava o cabeçalho formal do escritório de advocacia da empresa de Rafael, datado de 3 anos atrás. A caligrafia do meu filho, inconfundível para mim, estava na linha da assinatura, e logo abaixo, 2 assinaturas de testemunhas. A dela, Carolina Silva Mendes, com sua letra elegante e afetada, e a minha, Helena Mendes, com minha letra trêmula e escolar. Rafael se inclinou para a frente, seus olhos percorrendo as linhas do documento. Ele também lembrava. Há 3 anos, a viagem de última hora para os Estados Unidos, um negócio crucial que poderia definir o futuro da empresa. Ele estava frenético, preocupado. Mãe, preciso deixar tudo amarrado aqui. A Carolina vai cuidar das coisas do dia a dia, mas, por precaução, em caso de alguma emergência familiar, preciso de um backup, alguém da família. Ele me explicara, sentado nesta mesma mesa, exausto. É só uma formalidade, mãe. Um papel que o advogado diz que é padrão. Nunca vai precisar usar. É só para eu viajar tranquilo. E eu, querendo apoiar, querendo fazer parte daquele mundo impenetrável dele, assinei. Sem ler cada cláusula, confiando no meu filho, na solenidade do momento, assinei e esqueci, guardando o documento naquela caixa, junto com a foto do meu maior amor, como se fosse apenas outra lembrança de um momento da vida do meu filho. Até hoje. O papel, essa simples formalidade, agora repousava sobre o vidro da mesa, entre nós 3, como um artefato arqueológico de uma confiança enterrada. Mas eu guardei, não por astúcia, não por desconfiança planejada. Guardei por instinto. O mesmo instinto que me fazia guardar a primeira mecha de cabelo de Rafael ou o botão que caía da camisa de João. Era um instinto de preservar pedaços daqueles que amamos, mesmo quando não entendemos seu propósito completo. Aquele papel, com sua linguagem árida e carimbos oficiais, era um fragmento do mundo do meu filho, e eu o guardei. Agora ele repousava sobre o vidro da mesa, entre nós 3, como um artefato arqueológico de uma confiança enterrada. Com esse documento, comecei, e minha voz soou estranhamente calma, como a superfície de um lago imóvel antes de uma tempestade. Eu desviava meu olhar de Carolina, cujo rosto era uma máscara de pálida tensão, e fixava-me em Rafael. Nos olhos dele, eu buscava o menino, não o executivo. Eu tenho acesso a todas as contas da sua empresa. Na administração em caso de emergência familiar, foi o que ele disse. Fiz uma pausa, deixando a lembrança dele daquela conversa se solidificar. E na semana passada, desconfiada, usei. A palavra usei saiu como um clique de uma fechadura sendo gerada. Simples, definitiva. Rafael estava pálido. A cor havia drenado de seu rosto, deixando uma tonalidade acinzentada sob o bronzeado superficial. Seus lábios estavam levemente entreabertos e seus olhos, ainda estreitos da desconfiança inicial, agora estavam arregalados de um horror que começava a germinar. Ele não perguntou como ou por quê. A pergunta que surgiu foi a única que importava, brotando de um lugar profundo e temeroso. O que você viu, mãe? Eu respirei fundo. O ar ainda carregava o perfume opressor, mas agora eu conseguia filtrá-lo, focar no cheiro do pó da casa,
do bolo esquecido, da verdade que estava prestes a ser exposta. Comecei pausadamente, como quem lê uma sentença, que todo mês, no dia 5, como um relógio, uma transferência de R$ 20.000 saía da conta principal da Techlog, a sua conta operacional. Meu dedo indicador tocou levemente o ar, traçando uma linha imaginária. Saía e entrava em uma conta no Itaú, uma conta pessoal. Fiz uma pausa, mais longa, deixando a informação pairar. E no nome de Carolina Silva Mendes. O nome dela soou no silêncio como um sinistro badalo. E depois, continuei, minha voz permanecendo num tom baixo e narrativo, quase clínico. O dinheiro sumia. Não vinha para mim, não ficava parado. Ele se transformava em recibos da Prada em Miami, em faturas da joalheria H. Sterne e em parcelas de um apartamento de luxo na orla de Balneário Camboriú. Um investimento familiar, não é? Foi como se uma faísca tocasse um rastilho de pólvora. Carolina ergueu-se do sofá num movimento brusco, quase violento. A seda do vestido chiou. Todo o refinamento, toda a compostura se desfizeram. Seu rosto, antes pálido, congestionou-se com uma raiva vermelha e súbita. Seus olhos, agora não mais opacos, cintilhavam com fúria pura. Ela apontou um dedo acusador, trêmulo, a unha pintada de vermelho sangue, parecia uma garra. Isso é invenção! A voz dela foi um grito estridente, que rasgou o silêncio pesado. Ela está senil! Rafael, pelo amor de Deus, você vai acreditar nos delírios de uma velha confusa. Ela não sabe o que comeu no café da manhã. A violência da acusação, o uso da palavra velha e senil como armas, ecoou na sala. Mas em vez de me encolher, a frieza dentro de mim só se aprofundou. Eu era uma testemunha, não uma arguída. Sem levantar a voz, sem sequer alterar o ritmo, continuei. Era importante que Rafael ouvisse tudo, cada centavo. Também vi, prossegui, sobrepondo minha respiração ofegante dela, transferências regulares para a Clínica Vivati, no Leblon, tratamentos de rejuvenescimento. Para a Ara Serrano, no interior de São Paulo, mensalidades de equitação. Meu olhar voltou-se para Rafael, implacável. E para um cartão de crédito Platinum, um cartão que não está no seu nome, Rafael. Está no nome dela, um cartão adicional que você autorizou para despesas domésticas. Fiz uma pausa final, carregada. A fatura consolidada desse cartão, só no último ano, foi de R$ 400.000. O número caiu na sala como um bloco de concreto. R$ 400.000. Em um ano, em um cartão, enquanto eu contava moedas para o remédio de pressão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, total, ensurdecedor. Era um vácuo que sugava todos os sons. Naquele vácuo, eu podia ouvir, com uma clareza sobrenatural, as ondas do mar de Copacabana batendo contra a areia, lá embaixo, no escuro. Um ritmo constante, indiferente, o coração batendo da cidade que assistia a mais um de seus milhares de dramas privados. Rafael virou-se, lentamente, como se seus ossos pesassem toneladas. Seu corpo inteiro se direcionou para Carolina. Seus olhos estavam brilhando, mas não com o brilho úmido da tristeza. Era um brilho seco, vítreo, refletindo a luz fraca da sala e uma tempestade interna de raiva pura, de traição consumada. É verdade. A voz dele saiu rouca, arrastada das profundezas do peito. Não era um brito, era um rosnado, uma pergunta que já carregava a resposta em sua própria tessitura. Carolina não olhou para ele. Seu queixo estava erguido num último resquício de desafio, mas seus olhos estavam pregados no padrão geométrico do meu tapete barato. O silêncio dela era mais eloquente que qualquer confissão. A tensão esticou até o ponto de ruptura. Responde! Foi um grito que veio do fundo dos pulmões de Rafael.
um som primitivo de dor e fúria que eu nunca, em toda a minha vida, tinha ouvido sair dele. Ele gritou pela primeira vez na minha frente e aquele grito não era apenas para ela, era para a própria imagem que ele tinha do mundo, despedaçando-se. O grito a quebrou. Carolina começou a chorar, mas não eram lágrimas de remorso, daquelas que lavam a culpa. Eram lágrimas de raiva presa, de frustração, de um plano que desmoronava. Lágrimas quentes e egoístas que escorriam pelo seu rosto perfeito, manchando a maquiagem impecável com sulcos negros de rímel. Você nunca estava em casa, ela gritou de volta, a voz estridente, cheia de acusação, tentando virar o jogo. Você vivia para essa maldita empresa. Era reunião, viagem, telefone. Eu ficava sozinha naquela cobertura enorme. Eu merecia uma vida. Eu te dei anos da minha vida. Era a defesa da acusada, transformar-se em vítima. Rafael não recuou 1 milímetro. A frieza que tomou conta dele agora era mais assustadora que a raiva. E minha mãe, ele disse, cada palavra uma lasca de gelo cortante, merecia passar fome? Merecia depender da caridade dos vizinhos, da igreja, enquanto você... Ele fez um gesto com a mão, abarcando-a do vestido aos saltos ao perfume, gastava o dinheiro que era para ela em bijuterias de luxo e apartamentos na praia. A pergunta ficou pairando, não exigindo resposta. A resposta estava no meu armário vazio, na minha despensa quase nua, no meu olhar de vergonha toda vez que aceitava um favor. Foi então que a força que me sustentara começou a escoar. A adrenalina aguda que me mantinha rígida e lúcida recuou como uma maré, deixando para trás um cansaço ossudo, profundo, que pesava em cada junta do meu corpo. Eu me levantei. O movimento foi lento, penoso. Minhas pernas tremiam levemente, não de medo, mas de exaustão pura. Olhei para a mesa. Para o bolo de laranja, agora frio, a cobertura já opaca, as fatias perfeitas que ninguém tocara. Aquele símbolo do meu amor, do meu cuidado, estava lá, intocado, enquanto nós nos dilacerávamos. Não queria mais aquela discussão, não queria mais aquele cheiro de perfume, não queria ver a dor no rosto do meu filho, nem a fúria no rosto dela. Só queria o silêncio do meu sofá desgastado. Só queria um pedaço daquele bolo frio que pelo menos tinha a doçura simples e honesta que faltava em tudo aquilo. E só queria chorar, em silêncio. Pelos meses de fome que não foram fome de comida, mas de dignidade. Pelo menino que meu filho fora e pelo homem em que ele se tornara. Por tudo que se perdeu naquele dia sob a luz cruel do Dia das Mães. Virei-me, deixando o campo de batalha para trás e dei um passo cambaleante em direção à cozinha, em busca de um prato, de um refúgio, de um pouco de paz. Rafael, chamei, não brigue aqui. Isso não é mais problema meu. É problema de vocês. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi meu filho de volta. O menino, assustado, ferido, precisando da mãe. Mãe, eu sinto muito. Eu falhei com você. Você não falhou, eu disse. Você confiou. E confiar nas pessoas que amamos não é um erro. O erro é abusar dessa confiança. Naquela noite, Rafael não foi embora. Carolina saiu, sem olhar para trás. Ele ficou, sentado no chão da sala, com a cabeça entre as mãos enquanto eu servia o café requentado. O que eu faço agora, mãe? Você faz o que o seu coração mandar, filho. Mas lembra do que seu pai sempre dizia? A família é a única riqueza que não se perde, só se abandona. Ele chorou. E eu chorei com ele. 1 mês depois, o tempo que parecia ter congelado naquela tarde agonizante voltou a fluir. Mas não foi um retorno suave ao que era antes. O rio da nossa vida havia mudado de curso, cavando um leito novo, mais profundo e talvez mais verdadeiro. Rafael moveu céus e terra. Viu transformar-se. A fúria cega deu lugar a uma determinação silenciosa e metálica. Ele, o filho que eu achava imerso em apenas planilhas de lucro, revelou-se um estrategista de batalhas reais.
Contratou não um, mas 3 escritórios de auditoria. Um para as contas da empresa, outro para rastrear os bens, um terceiro só para analisar o acordo pré-nupcial que, graças a Deus, ele um dia assinara. Os processos judiciais foram movidos com uma frieza que me assustou. Ações de reparação de danos, de desvio de recursos, de divórcio litigioso. Era o lado dele que eu nunca quisera ver, mas que agora operava em minha defesa. Parte do dinheiro foi recuperado, não todo. Alguns diamantes já estavam em caixas de segurança no exterior. Algumas viagens haviam se dissipado em memórias caras. Mas Carolina, encurralada pela muralha de provas e pela perspectiva de um escândalo público que arruinaria sua carreira e sua nova vida social, assinou um acordo. Assinou, devolvendo o que ainda estava em seu nome, renunciando a qualquer pensão, aceitando um divórcio rápido e discreto. Ela saiu da vida dele e da minha, como uma tempestade que passa, deixando destruição, mas também um ar estranhamente limpo. Ele veio me trazer a notícia da conclusão. Esperei um envelope gordo, o cheque, a promessa de uma conta bancária recheada. Em vez disso, ele chegou de mãos vazias, mas com os olhos cheios de uma nova intenção. Mãe, disse, sentando-se à minha mesa de cozinha, a mesma daquele dia, não vou te dar dinheiro agora. A declaração pairou no ar. Eu não entendi. Vou te dar o meu tempo, ele explicou, e a simplicidade daquelas palavras tinha o peso de um juramento. Todo o tempo que eu te roubei pensando que estava te presenteando com coisas, vou devolvê-lo, em prestações. E cumpriu. Todo domingo, às 10 da manhã, a campainha toca. Não é mais a visita cerimoniosa do filho bem-sucedido. É o Rafael de calçadinha e camiseta, com uma sacola de pão fresco na mão. Ele entra, beija minha testa e pergunta o que precisa ser feito hoje, mãe. Ajuda a regar as plantas, não só despeja a água, observa as folhas, pergunta pelos nomes das que floresceram e aprende. Conserta a torneira que pingava havia meses, troca a lâmpada do corredor, ajusta a porta do armário que rangia. Trabalhos manuais, os mesmos que o pai dele fazia. E depois a gente cozinha juntos. Ele corta a cebola e chora, eu tempero o feijão. Almoçamos à mesa da cozinha com o rádio antigo tocando baixinho uma MPB das antigas. Às vezes não precisamos falar. Ficamos sentados na varanda, os dois, cada um em sua cadeira de balanço, apenas olhando o mar. O mesmo mar que testemunhou minha solidão, agora testemunha nosso silêncio compartilhado, que não é vazio, mas cheio de presença. É um tempo que se cura, minuto a minuto, onda após onda. Ontem, depois de lavarmos a louça, ele me chamou para a sala. Mãe, começou com um tom mais sério, mas sem a frieza de outrora. Não vou te precisar fazer um pedido oficial. Puxou uma pasta simples. Quero que você seja a minha conselheira pessoal na Teclog. É um cargo. Terá um e-mail, uma plaquinha na porta se quiser, mas não é para você trabalhar, não é para analisar gráficos ou contratos. Ele fechou a pasta e olhou-me nos olhos. É para você estar na sala, nas reuniões importantes, ou mesmo só no meu pensamento. É para que toda vez que eu for assinar um contrato de milhões, ou decidir demitir 50 pessoas, ou escolher um novo sócio, eu levante os olhos e veja você, ou lembre de você, para que você me pergunte mesmo em silêncio: Rafael, isso é certo? Isso honra quem a gente é? Quero que você seja a minha bússola, mãe. Não a do lucro, mas da alma.